Olá família, tudo bem com vocês? Que a bendita e poderosa paz de Deus esteja sobre o teu coração no dia de hoje. A nossa mensagem tem como início Lucas capítulo 7, versículo 12, versículo 13, que tem a seguinte informação: e quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. A pergunta que eu faço para você no início desse vídeo é: como não chorar diante de uma situação como esta? Por quê? Segundo os relatos bíblicos, esta mulher já era viúva. Provavelmente o lugar onde ela iria sepultar seu filho, lá já estava seu marido. No mesmo lugar onde ela iria sepultar seu filho, lá já estava seu marido. Então, como lidar com situações como esta? Não somente situações do âmbito espiritual, como você lida nessa situação dentro do âmbito espiritual, mas também principalmente do âmbito psicológico, como lidar com essas emoções dentro de uma situação que talvez não seja você que esteja vivendo, mas talvez pessoas que você conhece, que estão ligadas diretamente a você, talvez seja um parente mais próximo ou distante, ou talvez seja aquele seu amigo que você conhece já há muitos anos, que está vivendo situações difíceis e não está sabendo como lidar com elas. Você, qual tem sido o teu comportamento quando você se dirige a essa pessoa? Como você vê essas questões emocionais, psicológicas? Como você tem lidado com essas situações dentro do âmbito espiritual? Isso aqui é muito importante. Por que essas perguntas? Porque Jesus, quando se dirige a ela, diz: não chores. Jesus se moveu de íntima compaixão e disse: não chores. Por quê? Jesus não estava olhando ela somente olhando do âmbito físico, do lado emocional fisicamente, mas Jesus estava olhando o interior dela. Jesus fez um check-up geral da vida dela de uma forma geral, observou tudo o que estava acontecendo, porque talvez existia a expressão, não sei se é exatamente essa, um buraco dentro do coração dela, um vazio tão grande, um vazio tão grande emocionalmente falando, que ela estava provavelmente muito abatida, ela estava muito abatida emocionalmente, espiritualmente, ou outro tipo de abatimento que envolvia a sua vida de uma forma geral. Talvez existiam outras questões que ela teria que, depois do sepultamento, teria que aprender a lidar com aquela situação, meio de sobrevivências, principalmente como ela iria se manter, como ela iria sobreviver, já que seu principal, a pessoa que era o provedor da casa, que era seu marido, havia falecido. Talvez seu filho, não se sabe a idade, talvez fazia com que essa sobrevivência se mantesse viva. E agora, como lidar com isso? Essas são questões, são perguntas que a gente lida no dia a dia, não somente nossas, mas de pessoas que talvez a gente conheça. Como lidar com essas situações? Como trabalhar essas questões do âmbito espiritual, psicológico, emocional e entre outras áreas da nossa vida que estão associadas. Então Jesus está dizendo o seguinte: não chores. Como se Jesus estivesse dizendo: eu vou te curar. Não somente vou curar teu filho, mas vou curar a tua alma, o teu coração. Vou trabalhar dentro de você, no teu interior, e vou trazer a solução para a tua vida neste momento. Então Jesus está dizendo o seguinte: existe solução para a sua vida, existe resposta, os pontos de interrogações, as perguntas, existem respostas para todas elas, e é isso que Jesus está tentando dizer para ela nesse momento. Então, a mensagem que eu deixo para você é muito importante que a gente tenha algum tipo de preparo, não somente do âmbito espiritual, mas também do âmbito psicológico, do âmbito emocional, para saber lidar com determinadas situações que estão diante de nós, e às vezes a gente não sabe como lidar com aquelas situações que vêm até nós, de outras pessoas que a gente conhece. Então se prepare psicologicamente. Não é qualquer palavra que você pode falar diante de uma situação como essa, são palavras que inseridas não somente na palavra de Deus, mas principalmente em outras áreas da nossa vida, que nós temos que nos preparar para saber como lidar com essas situações, ok? Que Deus te abençoe, que as ricas e poderosas bênçãos de Deus te alcancem no dia de hoje. Jesus disse: não chores. E o versículo de número 14 diz: chegando-se, tocou o esquife e disse, e os que levavam para ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente ele se levantou. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.